Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos nós para mais um Redireção para a Glória de Deus e daquele jeito que eu gosto, dividindo com Mães da Aliança. Então esse é um programa muito especial, fruto da nossa conferência de mulheres. Eu tenho o privilégio de dividir a mesa aqui com a Lise Toledo, do Mães da Aliança. O meu cérebro, como dizia a Renata, né? O meu cérebro tá aqui do meu lado Até hoje. Até parece uma alegria a gente estar junto aqui e poder conversar sobre assuntos diversos, sobre como Deus nos transforma, age em nós, como mães, como mulheres, e que seja uma bênção. Glória a Deus. E, gente, a gente não podia deixar de aproveitar a passagem dela por aqui, né? Que pregou na conferência de mulheres, falou para o nosso povo lá. E a gente queria usar mais um pouquinho do tempo dela para ministrar a gente e você que nos assiste aqui. Então, a gente está com a Angel Fernandes aqui hoje. Angel, seja muito bem-vinda. Obrigada pela disponibilidade. Obrigada pelo teu coração aberto para estar aqui, porque a gente sabe que deixar os seus lá é porque o Senhor te direcionou mesmo. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada, é uma honra estar aqui com vocês. E são sacrifícios que nos santificam. Sim. Né? Que é o trabalhar do Senhor em nós, apesar de nós. E é muito bom estar aqui. Eu sempre falo para as mulheres, eu quis estar aqui. Né? O Senhor nos direcionou como família para que eu estivesse aqui. E é uma alegria para mim poder compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor está fazendo, conhecer vocês. Como gente, é uma alegria. Né? As amigas que Jesus nos apresenta. É verdade. Sabe que eu mandei mensagem para Carlinha lindo. E falei assim, Carlinha, a gente vai sentar à mesa com Angel, Marta. Você tá entendendo o que é isso? É, porque a gente muito tem aqui no bom. estúdio a Carla Bastos e a Marta aqui, gente. A Marta Costa, Marta Mendes, cada um chama ela de um jeito, mas vocês já conhecem, né? A Angel é a esposa do Renan, mãe do Benjamin e da Ana. O ministério dela é lá na Inglaterra. Ela vai falar um pouquinho por que lá, como é que ela foi para lá, como é que foi o movimento. Mas assim, acima de tudo, a gente queria já começar falando, Angel, como você é obediente à voz do Senhor, né? Como é que você discerne a voz dele de tantas vozes outras que a gente ouve no nosso dia a dia? Ai, é um exercício ouvir a voz do Senhor, né? E isso não quer dizer que a gente não erre, né? E eu até falava isso ontem, eu estava em Salvador ministrando para as mulheres, né? E ouvir a voz do Senhor é andar perto dele, é escolher estar perto dele, né? No meio de tantas vozes, de tantos afazeres, escolher a boa parte, né? E... Tem que rir, né? Porque Deus tá ministrando no meu coração. Deus, fala, Deus! Fala, Jesus! E a obediência, ela precisa ser inteira e imediata. Amém. Né? E muitas das vezes ela não agrada a nós mesmas, né? Não agrada as pessoas, mas se agrada o coração de Deus, é tudo que nós precisamos. E tem sido um caminhar ouvir a voz do Senhor. Né? E uma coisa assim que eu sempre faço, né, por obediência, eu sempre submeto também a voz do Senhor ao meu marido. Eu falo, o Senhor está falando comigo isso. O que você sente a respeito? Né? Então é um bom filtro para testificar que eu realmente estou ouvindo a voz do Senhor. Porque se o Senhor colocou ele na minha vida como um sacerdote, como um líder espiritual, né, um marido que é a minha cobertura, ele precisa também sentir essa paz. Então, vem também com uma testificação. Né? Quantas vezes eu falei assim, eu estou sentindo isso, né? Porque às vezes é isso, você tem aquele sentimento, né? Parece que o Senhor está me liderando para esse lugar, para fazer isso. E a Ana fala, não sei, eu não estou sentindo paz. Daí vou lá eu de novo, Deus, sou eu mesmo. E às vezes passa tempo, o Renan fala, amor, eu acho que faz sentido, precisava só de mais tempo para digerir e o Senhor colocou paz no meu coração, ou eu volto, não, nada a ver. Realmente eu estava ali tentando entender, né? Coloquei um pouco aí os meus sentimentos, porque, né, acontece. Sim. E eu tenho buscado ser obediente. Que lindo. A voz do Senhor, né? Ô, Angel, e como que foi a tua caminhada com Deus? Você nasceu numa família cristã, enfim, a gente sempre ouve do Renan, das crianças, mas e a Angel? Quem é a Angel? É verdade. Não, a minha família, ela não era uma família, né, que conhecia o Senhor, né, que era convertida.
E foi muito interessante que eu era adolescente quando eu ouvi dizer de uma igreja evangélica e me interessei para participar. Foi bem assim. Nossa. E ali eu tive encontro com o Senhor, eu aceitei Jesus, eu me batizei. E eu ia sozinha. Sozinha. E foi ali, eu me lembrei disso essa semana, porque hoje nós falamos das pregadoras, né, itinerantes, mas é missões, né? Sim. Você levar a palavra. E eu me lembro quando eu era adolescente, eu atendi um apelo missionário na igreja. Nossa. Minha família não estava lá, ninguém estava lá, o Senhor estava lá. E o Senhor estava me chamando. E eu me lembro que teve um apelo, na época assim, todo mundo ficou olhando, né, assustado. E esses dias eu me lembrei, falei, Senhor, foi lá, naquela cidade do interior de São Paulo, quando eu te conheci, quando eu me apaixonei pelo Senhor. Você tinha quantos anos? Eu acho que eu devia ter 15, 16 anos. Que linda. E você, Angel, quando você sentiu esse toque, esse chamado, Deus já te deu um direcionamento para onde você ia ou você só Não. queria falar dele? Não, eu só queria estar com ele. Meu sonho era viver tempo integral. Acabei fazendo uma faculdade, tranquei no meio do caminho para voltar para missões. Olha só. Foi. E eu fiz fisioterapia um tempo. E é interessante que hoje eu me vejo reabilitando mulheres. Eu achei tão lindo quando você falou isso, porque eu falei isso pra Carla também, que tá nos bastidores, vocês aí já conhecem ela, que ela também fez fisioterapia e faz qualquer coisa menos ser fisioterapeuta. né? Desse jeito. Desse jeito. Pelo menos não no mundo aqui, né? Mas no espiritual vocês são. Eu quis agradar meu pai, eu quis, assim... eu quis agradá-lo, né? Mas daí chegou um momento onde meu pai falou, eu te abençoo para você viver os sonhos de Deus, não os meus. Nossa. E daí eu tranquei minha faculdade, fui para missões, uma organização missionária, e foi quando eu conheci o Renan. Aí eu ia te perguntar isso, com quantos anos vocês se conheceram? Acho que foi 19, 20, Foi algo próximo. assim. Foi. Ele era da comunidade, da igreja que você frequentava? Não, porque ele já tinha ido para a Inglaterra. O pai dele é pastor fundador na Inglaterra, no sul da Inglaterra, né, da igreja que nós congregamos, que nós somos família pastoral, tempo integral também. E daí ele estava passando uma temporada, jovem, com vigor, né, aquela sede por pregar o evangelho, músico. E daí nós se conhecemos. E nós namoramos, noivamos e casamos em 1 ano. Nossa. Uau. Então, acho que foi um pouquinho mais, eu acredito. Então, deve ter sido com 21. É difícil lembrar as datas, assim, mas por aí. Daí a gente se conheceu ali. E eu me lembro que quando eu fui para missões, meu pastor, na época, né, ali... E meu pai, eles me abençoaram e eles falaram assim, né, para nunca mais voltar. Eles tinham certeza que eu nunca mais voltaria. Nossa. E foi mesmo. E esse processo foi tranquilo? Do desligar-se daqui, da família daqui? Foi. Até hoje eu sinto falta da minha família, né? Assim, dos meus pais, do meu irmão, sobrinhos, amigos. Mas eu acho que Deus, ele me construiu para me adaptar rápido. Só que lindo. Ele tinha pressa de te usar. Eu sempre senti isso sobre mim. Às vezes eu até falo pro Senhor, parece que vai romper. Sabe aquele elástico que ele vai esticando, esticando? Mas quando eu vejo, eu já me adaptei a uma nova rotina, um novo cenário, a uma nova circunstância, sabe? Eu vi que o Senhor me construiu assim. Então, quando eu voltei para minha casa, né? No sentido quando a minha filha adoeceu, quando a gente fala voltei para casa, né? Porque eu fiquei muito tempo em casa. Eu fazia muita coisa fora, né? Mas eu fiquei ali com a Ana. Pensei, eu não vou me adaptar. Logo me adaptei. Quando o Senhor começou a me chamar para fora, né? Ministrar, eu pensei, eu não vou me adaptar. Eu logo me adaptei. Então, assim... O Benjamin é o mais velho. Isso, ele vai fazer 15 anos. Ele que você engravidou. E hoje eu faço 16 anos de casada. Hoje, parabéns! Hoje. Muito. Amém. Muito obrigada. É verdade. Maravilhoso. Aniversário de casamento, deixar ela estar aqui com a gente. E né? o Benjamin tem 15 anos, que eu engravidei no primeiro ano de casado, né? Eu tava contando pra vocês, né? O Benjamin, ele veio para nos dar raízes, né? Porque a gente tinha aquele espírito missionário, né? Então, a gente saiu do Brasil, daí engravidei, daí fui pra América e daí fui ter o Benjamin no Brasil de novo, depois voltei pra Inglaterra. Daí o Senhor falou,
estabeleçam, né, a família de vocês aqui, criem raízes. Então, o Benjamin veio, né, o primogênito veio para nos dar essas raízes, né, para a gente entender que agora mais importante era como nós iríamos estabelecer a nossa família, criar o nosso filho, né, tão santo quanto pregar, fazer algo na igreja, criar os filhos, né, ser uma boa esposa, um bom marido. Né? O Senhor tem tratado isso no nosso meio, Tem. né? Que na ordem de prioridades, ele, a família, porque às vezes a gente inverte, às vezes a gente acha que servir a Deus está acima desse ministério que ele nos confiou, né? É. Só que daí a Ana, depois de 3 anos e meio, veio para aprofundar essas raízes. Daí a Ana teve esse papel na nossa vida, de aprofundar. Eu me lembro, assim, sabe, quando eu estava num momento muito difícil, assim, a Ana tinha 2 aninhos, a gente não tinha um diagnóstico ainda. Eu estava, assim, no quintal da minha casa e eu lembro que eu sentei ali no chão e fiquei chorando, eu não estava entendendo a angústia do meu coração, eu fiquei arrancando as plantinhas que nascem, assim, entre as pedrinhas, sabe? Uma coisa que eu faço constantemente, né, para ficar bonitinho, né? E eu estava ali arrancando ali e chorando e falando, Deus, o que está acontecendo? Já estávamos investigando, né, a situação da Ana. E daí o Senhor falou, né, no meu coração que eu não poderia ser como aquelas plantinhas que eram fáceis de ser arrancadas. Ele ia aprofundar as nossas raízes. Meu Deus. E eu entendi que alguma coisa ia acontecer. Então, a Ana veio para aprofundar as nossas raízes, né? O sofrimento, ele tem esse papel na nossa vida, né? Ele vem dizer para você o que realmente importa e aquilo que é eterno. Quando tudo aconteceu, Angel, para você teve aquela coisa de brigar com Deus, de perguntar por que comigo, se eu te obedeci? Sim. Como é que, se você puder falar, né? Como é que foi esse processo do sofrimento inicial? Porque era uma criança que, ok, e de repente a gente tem que lidar com uma situação diferente, né? Não, e até aproveitar e contar o diagnóstico, se for possível, para quem não te acompanha ainda, sim, por favor. Sim. A Ana, ela tem síndrome de Rett. 1 a cada 100 mil meninas tem essa síndrome, só meninas que tem. E então, assim, na gestação ela não acusa nada, é tudo normal. Todos os exames são normais. Ela nasce normal, brinca, tem todo o desenvolvimento normal, mas em um determinado ponto, que normalmente é entre 1 ano e meio, 2, ela começa... Apesar que tem crianças que apresentam uma regressão mais cedo, mas no caso da Ana, não. E daí ela começou a regredir. E a gente achou que era um trauma de UTI, porque ela teve uma pneumonia bacteriana com 1 ano e meio, que foi muito intenso, a gente quase perdeu ela. Então, assim, pronto, é isso, os médicos falavam, é isso. Olha, ela atende o nome, ela faz isso, ela faz aquilo, ela... Tem crianças que acabam ficando traumatizadas e tal. Daí a gente tá. Mas daí vinha aquela... Era o Senhor nos preparando. Né? Deus é tão misericordioso que Ele conhece a nossa estrutura. Né? Ele vai nos preparando. E eu vejo assim, né? Ao olhar para trás, eu falo, obrigada, Senhor. O Senhor cuidou do nosso coração. Eu me lembro de vezes assim que eu ia orar e o Senhor falava, a Ana não está doente, filha. Ela falava para mim. Eu falava mesmo. Ai, que bom. Ele falou assim, você tá. Uau. Ela vai ser cura para o seu coração. Nossa. E daí eu ficava assim, mas eu não estou entendendo o que o Senhor está falando. Sabe? E eu ficava com essas palavras. Eu falava, o Senhor vai usar a Ana na minha vida. Mas como? Sabe? Então vinham essas palavras. Eu me lembro que o Renan, a gente sempre, né, cantou muito em casa, né? Eu sempre cantei muito para as crianças, tanto bem quanto a Ana. Até recente o Renan agora conseguiu ver alguns vídeos da Ana, né? Porque ele também, né, foi muito difícil olhar, né, os vídeos onde ela podia andar, brincar. E ele falou assim, nossa, quantos vídeos você ficava cantando com a Ana? Como você cantava junto com ela? E ela gostava de cantar, a Ana. E daí eu lembro que o Renan compartilhou comigo que ele falou, eu estava cantando com ela, amor, a música Aos Olhos do Pai. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima. E ele falou assim, e na hora o Espírito Santo começou a ministrar para mim. E se a perfeição dela não for aquilo que você chama de perfeito? Mas eu vejo a Ana perfeita.
E ele falou que ele cantava essa canção chorando, falando, se ela for diferente, ela vai ser perfeita para mim. E ele compartilhou comigo, eu ficava assim, ai meu Deus, sabe assim, meu coração. Eu falava, alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. Eu me lembro que quando eu estava grávida, o Renan sentia de orar pela voz da Ana. Eu pensava, ela vai ser uma pregadora. Ela vai ser uma cantora, né? O Senhor vai usar ela. E hoje eu entendo que a voz dela é a voz da missionária que não saiu de casa, sabe? Uhum. Ela atingiu tanta gente. É a voz que vem, né, quando o C.S. Lewis ele fala, né, que em dias normais o Senhor sussurra. Ele fala num tom natural, né? Mas em dias de dor ele grita. Então a Ana veio, ele fala até que ele usa um megafone, né? Então a Ana veio como um megafone de Deus na nossa casa. Para nos apontar para aquilo que é eterno, para tirar o nosso coração da idolatria daquilo que é passageiro, daquilo que nós chamamos de perfeito, de bom, de belo, né? Daquilo que nós chamamos de tempo em família. A gente aprendeu o que é ter tempo em família mesmo, né? Nós descansamos às vezes só na Disney, mas nós aprendemos a descansar em casa. Nós aprendemos a descansar num ambiente onde tudo é igual, mas é sempre tudo tão diferente. Então, a Ana foi um megafone de Deus para nós. Só que isso é tudo muito lindo e poético, né? Por isso que os grandes avivalistas escreviam muitas poesias, mas eu descobri que tudo aquilo que as escritas mais valiosas deixadas por grandes homens e mulheres de Deus custaram muito para serem escritas. Então a gente fala, né, de uma maneira tão poética, né, tão linda, da plantinha, das raízes, da beleza, mas não é nada romântico desconstruir aquilo que você chamou de belo, aquilo que você idealizou, os sonhos que você fez. E sonhar não é errado, é lícito, mas falar que aquele sonho que você tem é essencial para a tua felicidade é uma idolatria. E é um luto, né? E é um luto que a gente vive daquilo que a gente criou e que a expectativa que a gente fez. E como é que foi esse seu processo? Eu vivi um luto. Hoje eu sei que eu vivi um luto. Eu não sabia que eu tinha vivido um luto. Porque era novo para mim e para todo mundo ao meu redor, da comunidade, da minha família. Ninguém nunca havia passado por isso, né? E assim, seria até interessante eu falar, agora que eu lembrei, que na minha gravidez, quando eu descobri que eu estava grávida, na Holanda nós estávamos, né, com um projeto missionário lá como igreja, para implantar uma igreja, que na verdade a gente nem implantou, mas a gente foi sondar a terra, gastamos tempo lá e nós tínhamos momentos de intercessão. E ali eu descobri que eu estava grávida, fiz o teste. E dias atrás o Senhor havia me falado, vocês vão viver um tempo de favor e graça. E o que eu vou fazer na vida de vocês, muitos vão saber. E as pessoas vão dizer, olha o que Deus fez por eles. Na ocasião eu pensava que era... O Senhor ia nos dar uma casa, porque eu queria sair do apartamento. Aquela coisa, né? A felicidade está atrelada àquilo que nós podemos conquistar com as nossas mãos. Aquilo que nós queremos, então conquistamos. Né? Deus não dá o que nós queremos, Deus nos dá o que nós precisamos. Mas daí quando Ele fala sobre isso, nós conectamos com aquilo que nós queremos. Né? Você fala, então deve ser isso. Um bando de imigrante aqui vai ter uma casa, vai falar, olha o que Deus fez por ele, do milagre. De verdade. Eu falava assim, todo mundo vai falar assim, nossa, só Deus mesmo, né? E daí o Senhor falou isso. Agarrei no meu coração essa palavra. Estava na Holanda. Daí descobri a gravidez. A gente nem havia falado para a equipe que estava lá ainda. Fui, coloquei a mão na minha barriga, falei, Senhor, abençoa essa gravidez e tal. Nanana. O Senhor falou, é a Ana. Você está gerando a Ana. Nunca havia pensado nesse nome. Pensava em vários outros. Até conversava com meu marido. E se for menina? Porque a gente já queria, né? Engravidar de novo. A gente tentou 1 ano e meio engravidar. O Senhor falou, é a Ana. Falei, é a Ana. Daí eu já comecei a chorar, já imaginei. Eu já via ela de vestido, né? Assim, você sabe que a menina, você já imagina ela casando, né? Eu já imaginei tudo. Porque eu ia para as lojas, eu ficava vendo as roupinhas. E o Benjamin menino, né? Eu falava, meu Deus, é brincar de boneca. É linda, né? As roupinhas e tal. Daí, o Senhor falou, é a Ana. Daí eu corri falar com meu marido. Amor, é a Ana. O Senhor falou com a Ana. Ele, calma. Amém. Vamos entender o que é essa palavra. Né? Vamos esperar. Daí eu fui no quarto.
Aqui, imagino se isso existisse, né, na época ali, né, dos grandes homens, quando davam os nomes, né? Eu fui no Google, né? Ana, significado, favor e graça de Deus. Daí eu conectei com aquela palavra, falei, a Ana veio como um marco na nossa vida. Ah, Deus vai levantar essa menina. Deus vai usar essa menina. Ela veio para ser uma voz. E veio mesmo. E veio mesmo, né? E daí, você falou, né, sobre a questão do luto, né? Sim. Então, tinham todas essas palavras. Eu me apeguei nisso tudo e sonhei, né, com o melhor cenário. Mas é interessante, né, que nós construímos o melhor cenário, mas a nossa melhor versão é a versão aos pés da cruz. E se for necessário estar quebrada, assim seja. Né? Se a minha melhor versão é com um espinho na carne, por mais que eu rogue, né? Como o apóstolo Paulo diz que o Senhor retire de mim, se essa é a minha melhor versão, eu aceito. Eu aceito. E eu fiz essa oração quando eu recebi o diagnóstico da Ana. Eu falei, eu não estou entendendo nada, porque primeiro ele veio como um soco no nosso estômago no consultório da médica, até porque a Ana não tinha apresentado tantas... Nesse momento que você recebe, ela ainda não tem. Não. Então ela fala que a Ana vai parar de andar, vai parar de falar, vai ter problema disso, daquilo, não vai viver por muito tempo. Eu tô vendo a Ana brincar de boneca na sala, rir, me dá, não sei o que lá. Então você fica... E né? a gente crê no Deus que faz o impossível, no Deus que né? faz. E a gente eu se sei apega que ele nisso. Ele pode. Se ele quer, E sim. né? Uma boa pergunta, mas ele pode. E daí eu olho a Ana, olho o diagnóstico e eu falei, mas Deus deu a Ana. Ele falou o nome dela. Favor e graça de Deus. Ele vai nos sustentar. A Ana é o presente. Cheguei a falar isso até pra médica. Ela assim... olhando com uma cara cética. Assim. Acho que ela pensou, louca, coitada. Né, tá aqui... E o Renan, né? E eu lembro que a gente segurou as mãos ali, né? No diagnóstico. Eu lembro até, tadinho, o Renan ficou pálido, assim. Sabe quando você recebe aquele baque? E daí, quando eu fui discernindo o diagnóstico, eu fui ver um pouco, depois eu parei de ver o que era, né, a síndrome. Eu não aguentei ver tudo. Até hoje eu não vejo muita coisa. Eu vou à medida que a Ana vive, que os médicos falam, daí eu aprendo como lidar, daí eu lido com esse sintoma. Eu aprendi a viver assim, isso guardou meu coração no processo. Eu não sei qual que é a jornada da Ana, né? Deus sabe. Então, eu também não me apego àquilo que o diagnóstico diz. O tempo da Ana é de Deus. Se todas as meninas falecem com tal idade, eu não vou me apegar nisso. Eu sei que a Ana, ela tem todos os dias dela escritos. E eu tive que me despedir da filha que eu sonhei e abraçar que Deus me deu e que eu precisava. E foi assim, sabe quando o salmista diz que as lágrimas são o mantimento dele? Eu emagreci 16 quilos, menos de 2 meses. Eu não conseguia comer, eu só chorava. Pensei, eu nunca mais vou conseguir ser feliz, servir a Deus. Eu nunca vou conseguir dizer que Ele é bom. Eu não vou conseguir colocar um rosto feliz e ir para a igreja. Eu nunca mais vou poder ser a mesma pessoa, né? E eu só chorava. Eu acordava nas madrugadas, eu chorava. Eu ficava de pijama o dia todo. E o Senhor, Ele... engraçado, né? Ele não me... Eu não vi o Senhor como um carrasco falando, por que você tá assim? Eu me vi no colo dele. Foi assim que eu me vi. Hoje, olhando para trás, eu nunca vi ele assim, pronto, agora não vai aceitar o que eu te dei? Não, eu vi ele falando assim, vem aqui. Eu sei que vai doer, vem aqui. Eu vou te carregar no colo, sabe? E eu vi assim que o Senhor, Ele me acolheu. Ele esperou eu esbravejar. Sabe aquela criança que chora até cansar e daí dorme no colo do pai? Foi isso que Ele fez comigo. E a mudança
Porque daí Deus foi construindo palavras ao decorrer do tempo, né? E dentro do meu coração, que eu não sabia que eu ia pregar um dia. Afinal, eu nunca havia pregado, nunca havia ministrado. Assim, né? Publicamente, né? Sempre ministrando na mesa, né? Mas... E daí eu lembro que o Benjamin, a gente estava na sala, daí o Benjamin olhou para mim, olhou para o Renan, ele era pequenininho, ele falou assim, a mamãe só chora, né, papai? Falou, a mamãe só chora, né? E eu estava chorando naquele momento. E daí o Renan fez assim para mim. Não falou nada, mas olhou para mim assim, tipo, Benjamin, na hora o Espírito Santo, ele falou comigo. Ele falou assim, o Benjamin, ele também perdeu uma irmã que ele poderia ter. Mas ele não precisa perder a mãe que ele poderia ter também. Na hora eu me levantei. E o Senhor falou, você vai aprender a celebrar aquilo que ficou. E parar de chorar por aquilo que se foi. Agora é hora de você se levantar. Igual quando Davi, né, pranteou, clamou, mas o Senhor falou, agora levanta, toma um banho e vai me adorar. E foi exatamente o que eu fiz. Exatamente mesmo. Eu levantei e eu comecei a viver. E daí não só isso, porque olha só, quando a gente tira os nossos olhos daquilo que Deus está ministrando no momento que nós estamos sofrendo e a respeito da eternidade também, né, que é uma promessa, a Ana vai ser curada. Sim. Eu estava perdendo de desfrutar o que a Ana estava vivendo ali, porque eu ia perder. Eu estava sendo roubada de viver aquilo que ela estava fazendo agora. Porque hoje eu tenho saudade. Ela não faz mais. E se eu tivesse me amargurado, me fechado, eu ia olhar para trás e pensar assim, eu não só tenho agora o que ela fazia, como eu não vivi o que ela fazia. Entendeu? E daí eu abracei o que a Ana era. Ai, daí eu brinquei demais com ela. Daí eu fui viver, sabe, tudo aquilo que eu podia. Daí eu fazia o piquenique na sala. Daí eu ia para os parques. Eu tirei muita foto, eu fiz muito vídeo. Eu brinquei muito com ela. A gente celebrou muito aquilo que ela estava vivendo. Porque eu sabia, como tudo na vida, sim, que a gente pode perder. E aquilo foi uma realidade. E hoje a Ana... Depois de 8 anos, né, 7 anos, desse dia, a Ana, ela não fala mais. Ela não usa mais as mãos. Ela está numa cadeira de roda. Ela, né, tem a escoliose dela. Ela usa remédios controlados para epilepsia, que ela desenvolveu também. Ela usa oxigênio, né? Ela... Bem diferente. Só que a Ana que eu tenho hoje, ela fala com os olhos. Ela abraça a gente com o jeitinho dela, né? A gente fala que ela é o solzinho, né? É um solzinho lá na nossa casa. E o sol, ele é, né, parafraseando C.S. Lewis, né? Ele fala que o sol é como o cristianismo, que através dele nós vemos todas as outras coisas de maneira correta, né? Então, que é uma luz. Então, a Ana é um solzinho mesmo. Ela veio e mostrou pra gente, através da luz, né, da palavra, o que é viver bem apesar das circunstâncias, o que é ter paz apesar das circunstâncias e alegria, né? Então, hoje eu desfruto o que a Ana pode me dar, porque eu sei que também eu vou perder no tempo que Deus determinar, né? Então, a gente foi aprendendo a viver bem em qualquer situação. E eu escolhi, assim, né? Eu falo isso para as mulheres, é melhor estar quebrada nas mãos do Senhor do que inteira em qualquer outro lugar. Sim. Sabe, eu amo ser mãe da Ana e do Ben. A minha casa é o melhor lugar do mundo. Eu amo a minha casa. Porque tudo aquilo que a gente dedica tempo e cuidado ganha valor pra gente. Então a minha casa é tão gostosa, é um ambiente tão bom. Eu amo ficar em casa, eu amo cuidar do Ben, da Ana e do Renan.
Eu amo cuidar das roupinhas deles. Eu amo a comida, eu tô aprendendo a amar fazer. Olha, eu prefiro fazer a comida do que cuidar das roupas. Então, cada um Eu tem amo seu limpar, lado. decorar. Eu falo, Senhor, mas a comida, Pai, é porque eu te obedeço. Mas também é interessante, né? Porque daí você vai fazendo e vai gostando. Exato. Daí eu faço assim, o simples, mas com muita dedicação, com muito temperinho, fica muito gostosinho. O Benjamin elogia um monte, daí eu fico me achando, né? Isso ajuda também, né? Dá um empurrão. Mas a gente aprendeu a viver bem. Então, assim, hoje eu falo, Deus, obrigada pela Ana. Obrigada porque eu sou melhor com ela. O Senhor trabalhou na minha vida através dela. Como trabalha na nossa vida, no nosso casamento, com pessoas que Deus coloca, né, na nossa vida, situações, né, que são como um fogo refinador, né? A gente é como uma pedra bruta, então o fogo refinador das circunstâncias, né? E o Senhor permite, né, tudo isso. Só que ele, como um bom ourives, tanto a temperatura quanto o tempo não vai destruir a pedra. Ele vai ser na temperatura certa e tempo certo para trabalhar, né? E transformar numa pedra preciosa e de valor, né? É isso que o Senhor faz. Wendy, eu imagino que o testemunho, né, a vida da Ana ministrou vocês três, você, o Renan e o Benjamin, de formas diferentes, Sim. né? Como é o Benjamin hoje, assim? Como é que ele olha para tudo isso? Como é que ele se encaixa no meio? As pessoas sempre perguntam do Ben, né, para mim. E o Ben é um menino doce, muito grato. A gente ensinou ele a respeito da gratidão, sobre as coisas que a gente tem, mas que a gente pode perder. E que tudo aquilo que a gente tem é dom de Deus, é presente dele. O Benjamin fez perguntas, sofreu, pediu irmão, irmã para brincar. Por que que o meu amigo X tem um irmão e eu não tenho a Ana para brincar? Porque a Ana parou de brincar. Ele teve os momentos dele, teve situações na escola que ele mudou o comportamento. E a professora perguntou, tá acontecendo alguma coisa? Ele não sabia se expressar, era a Ana, né? Era aquela situação onde ele viu a irmãzinha dele não fazendo mais o que ela fazia. E eu me lembro que o Renan buscou o Benjamin na escola, era primária ainda, né? E daí o Renan falou, filho, tá tudo bem? Você tá triste com alguma coisa? Aconteceu alguma coisa? Você tá bravo? Alguma coisa aconteceu? Daí o Benjamin expressou assim, ah, pai, é triste, né? Do Renan, né? O quê? A Ana. Daí ele começou a chorar, o Ben. E o Renan começou a chorar com ele. O Renan falou, é triste, filho. A gente vai aprender a lidar com isso juntos. E o melhor abraço é chorar junto. É não tentar mascarar, mas também ajudar o Benjamin a entender, né, a respeito do sofrimento. Daí o Renan falou que os dois choraram juntos no carro. E, né, daí ele falou, é triste mesmo, filho. Daí ele falou, mas sabe, olha que presente que é a Ana pra gente. Daí ele começou a mostrar, daí eles deram risada depois, né? Ah, porque quando você chega, você vê que a Ana faz isso? Né? E a Ana vai ser sempre assim, vai ser muito especial por causa disso. Né? E começou a ensinar ele. Tanto é que o Benjamin chega, a Ana é apaixonada por ele, né? Ela ouve a voz dele, ela já... Ele vai, abraça, beija ela, ela fica toda feliz. E eu falo, filho, a Ana é nosso baby, né? Ela sempre vai estar aqui com a gente e tal. Ele fala, e daí a gente tenta buscar, trazer, né, aquilo que é bom com ela lá em casa. Mas ele sofreu, teve uma ocasião que ele me perguntou também, ele, do nada, assim, falou, mãe, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pode, filho. Ele, mas eu não quero ser rude, né? Em inglês ele traduz um pouco, ele falou, não quero ser rude com você. Eu falei, não, você pode perguntar o que você quiser. Então ele falou, mãe, um dia você vai ficar velha, você e o papai, né? Deu, sim. Vocês não vão estar mais aqui, né? Né? Ele não queria nem falar a palavra morrer, né? Aquela coisa, vai que, né? Vocês não vão, vocês vão, né? Deu, sim. Ficar velhinho? Ele, né? Eu falei, sim. Dele, e a Ana? Quem vai cuidar dela? A preocupação dele com a Ana. Daí eu ministrei no coração dele
que é algo que a gente tirou dele, o peso de achar que ele que cuida dela, que ele precisa estar ali. A gente protege o coração do Benjamin nesse sentido. A Ana é nossa responsabilidade, é o nosso ministério, é o nosso chamado, né? Ele está ali para participar junto, né? Ainda mais com 14 anos, antes ainda, né? E daí eu falei, filha, a mamãe vai te falar uma coisa. Você nunca vai precisar se preocupar com isso. Você vai casar, você vai estudar, você vai viver sua vida, a mamãe vai celebrar você. A Ana vai ficar tão feliz com as suas conquistas, a gente vai estar lá. Mas quem vai cuidar da Ana até o fim vai ser o papai e a mamãe. Daí ele começou a chorar. Daí ele entendeu também. Daí ele entendeu também. E um dos maiores consolos que o Senhor me deu a respeito da morte, né? Que é algo que a gente não quer nem falar o nome, né? É tanto medo que melhor não falar. O Senhor falou, eu encontrei um casal, nós estávamos indo, né, para uma ilha na Inglaterra, nós estávamos começando um trabalho lá. Eu encontrei um casal no ferry, né, tinha uma balsa, né, um barco. E daí eles olharam a gente de longe, um casal, devia ter seus 40 e poucos, 50 no máximo. E a Ana tem, né, esse movimento com a mãozinha, que a síndrome de Rett faz. Né, ela fica bastante assim. E daí eles vieram até nós e falaram assim, a filha de vocês tem Rett? Daí a gente falou sim. Ele falou, nós tivemos a nossa filha com Rett também. Daí a gente, sim. Naquele choque, porque era muito no começo ainda, né? Uhum. Daí eu, tá. Queria sair de perto deles. Eu não quero mais conversar com eles. Não quero. Deu, então tá. Eu não sabia nem o que eu falava. Que bom. Vocês não sabem. Tá bom então. Tchau. Fui. Cheguei no carro, comecei a chorar, assim, né? Comecei a chorar. Aquela coisa, né? Fica real, né? Sim. Aquele medo, né? Aquele medo. Daí eu me lembro que... E é engraçado, eu falo isso até sorrio, porque isso me consola tanto, me traz tanta alegria, que o Senhor, Ele falou, filha, eu tô te dando um presente. Eu falei, qual, Senhor? Ele falou assim, a Ana nunca vai te perder. E esse é um presente que eu vou dar para ela. Porque normalmente os filhos perdem os pais. Ele falou assim... Eu tô te dando um presente, você vai até o fim com a Ana. Ela nunca vai te perder. E esse é um presente que eu tô te dando. Você consegue? Consegue receber? Pode ser um presente. Eu falei, consigo, Deus, e eu me alegro. Obrigada. Porque eu vou cuidar dela e ela nunca vai me perder. Ela vai sempre olhar para mim. Até o fim. Como alguém que cuida dela com tudo que tem, com tudo que pode, com todo amor. Então, o Senhor, Ele foi nos ajudando a olhar as circunstâncias com os olhos dEle e ver que tudo que Ele faz é um presente, tudo que Ele retém é bom, tudo que Ele nos dá é bom. Né? E isso foi moldando o nosso coração. E não adianta, aquilo que nós vivemos, nós transbordamos. O Benjamin, ele é assim, a nossa casa é um ambiente muito feliz, muito alegre. Nós somos assim. Uhum. Né? Eu falo para as mamães atípicas, se arrumem, chora, mas chora bonita. Sofre, mas sofre bonita. Você sofre até assim, né? Mas bonita. Se cuide. Você tem teu casamento, seu marido, a tua casa. Não acabou. Por que deveria acabar? Desfruta daquilo que Deus te deu. E aprenda lições lindas através daquilo que você está vivendo. Eu fico imaginando, conforme você vai contando sua história, que talvez gere uma culpa, né, Índio? Você se arrumar, você querer sair, você tá aqui, né? Você vai ministrar a palavra de Deus, mas deixar sob os cuidados deve ser uma cuidadora. luta. Exatamente, essa culpa que nós que temos... Não precisa nem ser típica. Que nós já temos. A mãe já nasceu uma mãe com a culpa, coitada. Exatamente, a mãe Você pegou o teste lá positivo. Pronto, começou. Ai, meu Deus. Eu tomei café. Exato. Hoje Verdade. Não é assim. Meu Deus, eu acabei de pintar meu cabelo. Exatamente. Ai, fiz botox. E agora, Senhor, protege. A gente Isso cabe para todas nós, né? A gente precisa... Por isso que é importante ouvir a voz do Senhor. Né? Porque daí o diabo não tem poder, né, de nos acusar. Ele não tem domínio sobre nós. Porque você olha e fala assim, não, mas o Senhor me dirigiu. Né? Eu tenho paz. Então, você começa a rejeitar essa voz. Né? Às vezes, até de pessoas,
né? Sim. Então, assim, quando eu estou me movimentando, eu tenho plena convicção de que é o Senhor que está nos movimentando. Então, se Ele está, Ele cuida e nos dará recursos para que se acontecer qualquer coisa, eu estou voltando hoje para casa. Entendeu? Uhum. Então, assim, essa plena convicção de que o Senhor está falando e Ele está movendo, nos ajuda a rejeitar esses pensamentos. Porque a gente precisa falar isso pra gente. Não, pera um pouco. O Senhor me falou, eu tenho uma palavra, estou me movendo dentro disso, estou abençoada, coberta. O Senhor vai cuidar, Ele vai fazer, né? Agora, quando vem esse sentimento, essa culpa, esse peso, é uma boa pergunta também pra gente se fazer. Será que eu estou sendo equilibrada? Será que eu estou priorizando mais isso ou mais aquilo? Será que eu estou mesmo ouvindo a voz de Deus? Né? Não, eu estou saindo, fazendo, né? Estou no meu id, mas meu marido não está de acordo. Daí vem culpa mesmo? Sim. Será que então não é isso? Que o Espírito Santo tá, filha? Eu tô acendendo uma luzinha vermelha. Eu quero que você vá, mas não assim. Conserta a tua casa primeiro. Porque da mesma forma que o Senhor, no sofrimento, Ele trabalha o nosso coração, Ele também mostra todos os ídolos que a gente tem. Sim. Sim. Tudo que ocupa o lugar dele no nosso coração, no sofrimento, parece que vira holofote, né? É. Quando os nossos ídolos, eles são arrancados de nós ou só ameaçados, nós mostramos em quem nós temos colocado a nossa confiança, a nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa paz. É só ameaçar. Você já fica, né? Então, daí isso já mostra. Né? Um não idólatra, ele pode dizer, porque eu tenho Cristo, eu vivo sem isso. Porque eu tenho Cristo, eu posso perder isso. Esse é o não idólatra. Ele tem como essencial Cristo. E ele é o suficiente. Mas o idólatra de coisas lícitas, né? Que é o mais difícil de discernir, né? Ai, mas eu amo meu filho, mas por amor a ele eu quebro princípios e valores. Eu deixo coisas que eu não deveria. Exato. Né? Eu estou infringindo leis santas que protegem os nossos filhos, mas em nome do amor, porque eu amo tanto, então você o ama mais que Deus. Sim. Porque se você ama o Senhor, primeiro você obedece o Senhor e então educa teu filho. Se você ama o Senhor, você então trata o teu marido de acordo com aquilo que você precisa, né? Da forma com que a Bíblia fala. Com a honra devida. Né? Então, assim, quando nós infringimos em nome do amor, né, aquilo que o Senhor nos ordenou, bem provável que isso é um ídolo que precisa ser arrancado. Né? Sem dúvida nenhuma, meu Deus. É. E eles são... Eu gosto quando a Raquel, do exemplo de Raquel, quando ela pega os ídolos da casa do pai e coloca debaixo aqui, né? Da saia no camelo. E ainda fala que está no período, né? Isso aí é, gente... Olha... E a gente critica, mas faz idêntico. A gente usa daquilo que é nossa feminilidade para ocultar os nossos ídolos. Não, mas é porque eu sou... Não, é porque eu preciso muito disso. Não, é porque eu tô cansada. Não, é porque eu tô no meu período. Né? E é um cão, né, em casa. Exato. Né? Então, assim, e os ídolos, de uma forma assim, os ídolos da casa, naquela época, eles eram pequenos. E porque eles, para ficar fácil de esconder, né? E é exatamente o que acontece hoje, né? Eles não são grandes, porque daí a gente começa a se tornar alguém para os outros Que a gente não é. que a gente não é. Eu tava Porque falando tá isso fácil pra de esconder Carlinha. hoje, né? Então A os ídolos continuam num tamanho pequenininho para poder Exatamente. colocar aqui, né? E fingir Enquanto que a tá gente tudo tava bem. no aeroporto hoje te esperando, né? Sai uma blogueira e assim, daquele jeito que você sabe. Aí a pessoa desliga a câmera, Tum. a expressão facial dela muda. Meu Deus. Atrás dela veio uma outra super famosa, que eu não vou poder falar aqui, mas depois eu conto aqui. Conta. Pra gente cortar. Famosa, que arruma encrenca, que tá na mídia, exatamente igual. Poxa. Celular, aí para o celular. Mas e o povo que tá em casa, que vive dessa a bendita, né? Olha para tudo isso e essa coisa da idolatria, ela vai só piorando, né? E a gente cristão tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente fala da idolatria do santinho lá do católico, mas a gente deixa de olhar para as nossas... Eu confessei, né? Falei no carro da questão que eu tinha de idolatria com o Filipe. E eu fiz recentemente o Moriá lá na Estância Paraíso. O Senhor ministrou meu coração. Eu falei, por que é sempre com ele? Quase se afogou agora, no dia do meu aniversário na piscina. Ele quase se afogou. Foi todo mundo correndo, socorrendo ele. Nem te contei, né?
Mas aí, lá na instância, eu fui ministrada. E o que a pastora disse, ela falou assim, minha filha, todo filho de milagre é profeta. O que o diabo quer fazer com o profeta? Então, se a gente não entende isso, Verdade. ele não é nosso. O Felipe não é meu, a Ana não é sua, o Rafa não é seu. Mas falar isso né? É doído, né? A gente esquece que a gente é filho de Deus, tem dia, Exato. né? E a gente não quer que os nossos sejam dele, porque é meu. E uma coisa que me marcou aqui no começo da nossa conversa, é que você falou assim, que seu pai, na hora, te enviou. E quantas vezes a gente sonha para os nossos filhos coisas maravilhosas Sim. e quando Deus chama, você fala... Boas intenções. Ah, não, ele vai ser um engenheiro, ele vai ser um médico. Ah, não. É o pecado da boa missionário intenção. na Índia, Exatamente, jamais. Pecado da boa intenção. Meu marido sempre fala, isso é o pecado da boa intenção. Mas não foi o que Deus pediu. Exato. Essa semana aconteceu um episódio que, gente, eu tenho tanta vergonha da pessoa miserável que eu sou. Eu morava num prédio, em frente ao meu prédio tinha uma escola. Tipo, a escola de São Paulo. E eu falava, Deus, quando eu tiver um filho, ele vai estudar nessa escola. Nada de crente. Pois Deus, eu prosperei muito profissionalmente. Hoje meu filho pode estudar nessa escola. E o Filipe está nessa escola. Essa semana veio um livrinho pra gente ler pra ele. E o livrinho, uma escola super tradicional. E o livrinho falava que Deus, ele pode morar em qualquer lugar. Porque ele pode ser o Batalá e os nomes todos dessa coisa de Umbanda, Candomblé, né? E eu pensava assim, tá vendo? Porque você queria o Filipe lá. Quanta gente falando na tua cabeça que o lugar dele é dentro de um colégio cristão, igual a Juju, a de 23 anos, né? Então, olhar para isso, eu falei assim, olha a idolatria. Eu aprendi na instância que eu tenho que orar 9, meio-dia e 6 horas da tarde, tá? E aí é isso, são ídolos que a gente coloca no coração e fala, não, olha, tratar isso, olhar para isso na gente é muito... E os ídolos, eles são falsos amantes, né? Eles te prometem tudo, não te entregam nada. É isso. É exatamente. Né? Eles te prometem estabilidade, felicidade, status, elogios, quando na verdade eles não suprem. Existe um vazio no coração humano que só Deus pode preencher. Ele é exatamente desse tamanho, né? Do tamanho do teu vazio, do meu vazio. Então, assim, eles te prometem, mas não te entregam. Sim. Esse é o ídolo, né? E daí você se frustra, e daí você fica com essa tristeza, né? Por isso que a Europa, os países de primeiro mundo, o maior índice de suicídio é lá. Para provar que riqueza, que bens, que estabilidade não cura o coração humano. Só o Espírito Santo, porque daí você pode estar num terceiro mundo. Exato. Você pode, como Paulo diz, né? Possuindo nada, tendo tudo. Exato. É isso, né? E hoje eu creio que nós estamos vivendo um momento onde o Senhor, ele está, né, denunciando os ídolos do nosso coração, porque os ídolos, eles ditam uma cultura. Não tem como a gente denunciar uma cultura sem reconhecer os ídolos dela, né? Então, a idolatria do poder, da glória, isso tudo dita uma cultura corrupta, né? Então, você observa a cultura de um país, de uma comunidade, de uma casa, da nossa família. Nós temos uma cultura. O que é uma cultura, né? São rituais, as práticas, né? Aquilo que nós fazemos desde pequeno. A minha mãe fazia, a avó fazia, a gente faz, a gente fala assim. Porque aqui a gente fala assim, a gente fala na cara. É verdade. Isso é uma cultura. assim, Não, Daí porque Deus está chamando as mulheres para quebrar uma cultura. Amém. Né? Para começar uma nova cultura, a cultura do reino. Né? E daí Deus está levantando essas mulheres, né? Para serem um prédio reto. Né? Porque Deus não está levantando mulher para brigar, porque a gente não ganha na força do braço. É através do Espírito. É através daquilo que o Espírito faz. Por isso que é tão crucial nesses dias, primeiro discernir, né, os ídolos, nos submetermos ao trabalhar do Espírito e fazer caminho para Ele, para sermos participantes daquilo que Ele está fazendo. Né? Eu tenho falado muito isso, meu marido tem falado muito isso também na nossa igreja. O que Deus está fazendo? Senhor, o que o Senhor está fazendo na minha família? Como eu participo? Senhor, o que o Senhor está fazendo na vida do meu marido? Como eu participo? O que o Senhor está fazendo na minha igreja? Como eu participo? O que o Senhor está fazendo no Brasil? Como eu participo? E daí Ele vai te dar estratégias dele, não passo a passo do Instagram que você vai fazer e nem vai resolver e você vai se cansar. Sim. Né? Daí vai ser uma boa intenção.
mas você vai cansar. Por isso que Deus derruba gigante com 3 pedrinhas, porque é a estratégia do Espírito. E tem 3 pedrinhas que ainda derrubam gigantes. Sim. Quais são as nossas 3 pedrinhas? Aquilo que às vezes a gente despreza, mas que o Senhor está falando, você está desprezando algo que eu quero usar. Essa ferramenta eu coloquei na sua mão, você tem habilidade com pedrinha, não com espada. E você quer ser a mulher da espada. E eu estou te dando pedrinhas. Eu brinco que o pano de prata é um cajado para a mulherada. É verdade. Deus te deu um cajado dentro de casa, o que você está fazendo com ele? Né? Deus derrubou, o Senhor, ele dirigiu o povo para derrubar as muralhas e não foi com arsenal de guerra. Foi através da obediência de um grito. Quem que derruba a muralha assim? O Espírito Santo de Deus, o poder do Espírito. E nós precisamos ser mulheres que somos guiadas pelo poder do Espírito. E daí veremos mudanças, transformações em nós e através de nós, né, como testemunhas. Então, assim, é crucial nesses dias sermos guiadas pelo Espírito, porque o dom, né, ele enche lugares. Sim. É verdade. Né, mas é só o Espírito que transforma, senão nós vamos socializar as mulheres, elas vão falar bonito. Mas não vão ser santificadas. Não, e a gente ainda fica... Vão até mudar de roupa. Exato. Exato. Mas não vão ser boas esposas e boas mães. E a porque gente não estão entra sendo no lavadas perigo pela do palavra. conforto, né? Uhum. Porque, é tão gostoso estar aqui com as minhas irmãs, todo mundo pensa igual. Uhum. Não, mas não é, Deus quer me usar, é onde pensa diferente. E aí a gente precisa aceitar o confronto, às vezes, e a gente tem muita dificuldade. E o confronto não é em nós, mas é nele, né? É No Espírito. ouvir o Espírito. Essa tem sido a minha oração. Eu até compartilho, assim, né, com as mulheres que estão ouvindo, essa oração que eu tenho feito, assim. Eu falo, Senhor, eu preciso ouvir a sua voz, eu quero te obedecer o que o Senhor está fazendo, eu quero participar. Sabe, me dá sobriedade, me dá lucidez, me dá equilíbrio. Eu não quero ser empolgada, eu quero ser pontual. Sabe, eu quero participar do que o Senhor está fazendo. E olha, quando ele encontra um lugar que ele pode confiar, de uma mulher que está submissa à vontade dele, que já não tem mais apego a nada. Que é meu? Nada é meu. Nada é meu. Eu já não tenho nada. Que mais? Tudo é teu. Eu só quero agradar o teu coração, eu só quero fazer a tua vontade. O que o Senhor está fazendo? O que precisa? O que o Senhor precisa de mim? Eis-me aqui, essa tem sido a minha oração. Sabe, eu só quero a tua presença, eu só quero o Senhor do meu lado. E eu sei que se o Senhor pegar na minha mão, a gente constrói uma arca juntos. Sim. Se você pegar na minha mão, a gente derruba um gigante. Se o Senhor pegar na minha mão, eu vou ver as muralhas caírem. Amém. Se o Senhor pegar na minha mão, eu vou ver algo novo de novo. Sabe, é só isso que eu preciso. E sobriedade, e sabedoria. Amém. Né? E é isso que nós precisamos. Nós temos clamado muito, às vezes pedindo aquilo que nós queremos. Né? Nós queremos que o Senhor ande conosco, mas nós precisamos andar com Ele. É diferente. Tem que ser uma escolha. Que a palavra de Deus diz que o culto tem que ser racional. Em Gênesis fala, Noé andava com Deus. Né? Eu meditando nessa palavra esses dias também, né? Falei assim, é verdade, nós andamos com o Senhor. Eu te acompanho, Deus. Nós queremos que o Senhor nos acompanhe. E seja um Deus que realiza os nossos desejos. E se Ele não se adequa a isso, nós daí já não queremos mais. Exatamente, já não é suficiente. Não é suficiente. Ou nós colocamos Ele de um jeito que todo mundo vai gostar. Não é? Que vai tirar tudo, hora mesmo. Então assim, Deus, não, eu quero participar daquilo que o Senhor está fazendo. Eu quero ser pregadora da justiça, né? Que é honrar ao Senhor, ser justa, te obedecer, né? Mulheres que pregam a justiça de Deus. Chocada que acabou. Eu também. Eu tava ali só de olho. Falei, falta tão pouco. A gente nem falou como ela chegou na Inglaterra. A gente não falou, falta tanta coisa. Angel, você vai ter que voltar. Eu volto. Gente, olha, eu tô impactada por tanta sabedoria, por tanta vulnerabilidade, por tanta graça de Deus, sabe? Porque olhar para você assim, ver a sua vida, é ver o favor de Deus, né? Porque é um amor que só Deus pode colocar, é um abrir mão
de ser aquilo que eu sonhava, de fazer aquilo que eu sonhava, é só através da graça de Deus. Porque a gente não é capaz. Então, assim, que Deus continue te usando. Amém. Continue te dando essa vulnerabilidade, sabe? De estar aberta e falar, sofri, chorei por 2 meses. Queria gritar, espernear, igual uma criança que faz birra e não sabe. Mas eu estava no colo de quem eu precisava estar. Que Deus continue te fortalecendo. Amém. E o mais lindo, sabe, é ver toda essa fortaleza e essa firmeza nessa doçura. É verdade. Isso ministra demais o nosso coração. A gente pode fazer, mas a gente pode continuar refletindo esse amor, sabe, do Senhor. Porque é isso que a gente sente quando a gente te ouve, de coração. Ser a mulher agridoce, né? A mulher doce numa situação amarga. É isso aí. Ai, que lindo. A gente pode ser. Que Deus te abençoe. Você Amém. tem intercessoras aqui. Obrigada, de verdade. Não é só para ver, não. É, de fato, você ministra o nosso coração. A Ana ministra o nosso coração. O Renan, o Benjamin ministra o nosso coração. Então, ver essa família alicerçada na rocha é de deixar a gente aqui e falar assim, Senhor, é isso, levanta mais. Glória a Deus. Levanta mais. Amém. Obrigada, Angel, que Deus te abençoe. Pena que acabou, tá? Mas vai ter a próxima. Vai ter a próxima. A próxima vez que ela voltar, não vai ser no Redireção, vai ser lá no sofá do Mães. Vamos. E aí a gente vai falar, e a gente vai embora, e eu não posso deixar de falar nossa frase, né, do Mães. Minha querida irmã, há um belo lugar na graça de Deus para você. Amém. Descansa nessa graça, porque é Ele que vai tratar tudo que precisa ser tratado no seu coração. E da minha parte, Amém. envie esse episódio para todo mundo. Vamos fazer chegar em tudo quanto é coração. Boa noite, até o próximo episódio, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.